Queridos, pela graça do Senhor, nós estamos cultuando mais uma vez. Louvamos a Deus pela vida de cada um daqueles que participam do culto, aqui presencialmente e também pela internet. Eu quero convidá-los a abrirem a palavra do Senhor no Salmo de número 107. Salmo 107. Nós vamos ler os 9 primeiros versos deste capítulo, Salmo 107, onde a palavra de Deus diz assim: Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Digam-no os remidos do Senhor, os que Ele resgatou da mão do inimigo, e congregou de entre as terras, no Oriente e do Ocidente, do Norte e do mar. Andaram errantes pelo deserto por ermos caminhos, sem achar cidade em que habitassem. Famintos e sedentos, desfalecia neles a alma. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Conduziu-os pelo caminho direito, para que fossem à cidade em que habitassem. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas, para com os filhos dos homens, pois dessedentou a alma sequiosa e fartou de bens a alma faminta. Vamos orar. Ó Deus, nós estamos na Tua presença para cultuá-lo, para bendizê-lo como um Deus verdadeiro, Deus único, digno de toda adoração. E bem sabemos que por mais que o adoremos, por mais que o exaltemos, estaremos muito aquém daquilo que deveríamos fazer para proclamar ao Senhor e a tua grandiosidade. Mas pedimos que o Senhor esteja nos conduzindo, a fim de que este seja um culto verdadeiro de corações transformados pelo Senhor. E agora, em especial, usa a Tua palavra para nos pastorear, usa a Tua palavra para nos ensinar, ó Pai, a vencer dificuldades, a contemplar no Senhor, ó Pai, expectativas que o mundo não oferece, expectativas que os amigos não oferecem, expectativas que nada, em lugar nenhum, nós podemos alcançar, ter, a não ser na sua graça e na sua misericórdia. Em nome de Jesus é que nós te pedimos assim. Amém. Queridos, este é um salmo, dentre tantos que nós lemos e dizemos, esse é o mais belo de todos. E é provável que a gente fale isso sobre a maioria deles. Há pouco tempo atrás, nós estudamos um salmo inteiro, gastamos alguns domingos fazendo isso, e agora nós vamos mais uma vez estudar um salmo que não é curto, ele na média é grande, mas nós vamos observar que existem aqui uma preocupação muito grande do salmista, que dedica esse poema aos remidos, aos que foram retirados do cativeiro. E nós vamos perceber como que Deus vai colocar nos lábios deles a consciência demonstrada nos lábios deles, de que eles só teriam livramento, oportunidades e expectativas no Senhor. Este salmo é um salmo que nos motiva, mas também nos instrui. O salmista vai nos mostrar 4 situações, como se ele estivesse aqui comparando a história do povo de Deus e da graça de Deus para com o povo, a 4 situações diferentes, e que são bem fáceis de serem percebidas no texto, mas que nós precisamos compreender de uma forma mais profunda.
Ele compara, por exemplo, a história do povo de Deus, do verso 1 ao verso de número 9, a um grupo de viajantes no deserto. Depois ele vai comparar a ação de remissão, de perdão, a ação graciosa de Deus, a de prisioneiros que estão com ferros nos seus pés e que foram libertos. Depois ele vai mostrar uma outra figura, falando a respeito dos remidos de Deus, como daqueles que estavam doentes e que foram curados. E finalmente, ele fala de marinheiros que estão sendo sacudidos pela tempestade, em desespero em alto mar, e Deus os acode. Quando nós olhamos para o final do Salmo, nós encontramos o salmista falando a respeito dos juízos finais de Deus, das declarações finais de Deus, a respeito da sua graça e a forma com que as pessoas reagem a isso. E ele vai nos mostrar claramente que os rebeldes, infelizmente, o juízo sobre eles é algo que não tem como evitar. Contudo, para aquele que crê no Senhor, aquele que tem experimentado da redenção através da graça do Senhor em Cristo Jesus, estes experimentam das misericórdias de Deus, porque Ele acode aqueles que estão aflitos. E nós, o povo de Deus, também passamos por aflições. E ao final de tudo, Ele nos conduz à adoração novamente. O texto começa com adoração e ele termina com adoração. Versos 6, 13, 19 e 28 são idênticos. Se você der uma olhada no texto na Bíblia. E o texto diz: então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. E ele vai repetir isso 4 vezes no texto, mostrando que em todas essas sugestões de tribulação, esse grupo teve o discernimento de perceber a sua angústia, de perceber o Senhor como solução e de experimentarem no Senhor o livramento das suas tribulações. E creio que essa é a situação que nós precisamos aprender, não só na teoria, mas na prática de vida cristã. Como eu chamaria essa sequência de mensagens nesse texto? Eu intitulei como "Na sua angústia clamaram ao Senhor". Nós estamos vivendo um tempo de muita dor no mundo onde vivemos. Muitas pessoas estão vivendo momentos de luto, de enfermidades, de medo. Pessoas vivendo momentos onde eles não têm tido o suficiente para sustentar de maneira digna suas famílias. Como se elas estivessem vivendo num período estéril, ou, como o texto vai nos sugerir aqui, como se estivesse vivendo num deserto. E essa é a primeira figura que o texto nos traz e que nós vamos estudar hoje. Experimentar momentos de dificuldade como se estivéssemos vivendo no tempo de uma peregrinação no deserto, caminhando, indo para lados os mais diversos, e para todo lado que você vai, a única coisa que você vê é deserto, aridez. E você tem que olhar para isso e contemplar em meio a tudo isso, antes de tudo, ao Senhor. E aqui vem o primeiro desafio para nós. A vida na presença do Redentor, do nosso Libertador, sendo uma vida de reconhecimento da nossa realidade e de quem Deus é. Uma vida de gratidão por aquilo que Deus é e o que Ele faz por nós. E, consequentemente, uma vida de adoração. Observem bem que no verso 1, o texto diz: rendei graças ao Senhor. A expressão aqui, render graças, tenha nos seus lábios um louvor de gratidão.
agradeça ao Senhor. Isso é render graças. Quando nós fazemos um culto de ação de graças ou de ações de graças, nós o fazemos porque nós estamos reconhecendo que temos recebido algo, e este algo é extremamente maior do que aquilo que mereço. É algo que veio como providência. E aqui no texto diz que nós devemos render graças não a alguém menor do que Deus. Só devemos render graças a Ele, ao Yahvé, ao Senhor, aquele que existe. E a expressão aqui usada para Senhor é o nome próprio do único Deus verdadeiro, que o judeu tinha muito zelo em usar. E o salmista, ele diz, olha, nós devemos agradecer, através de expressões de adoração, agradecer a esse Senhor, porque esse Senhor, ele é bom, e esse Senhor tem misericórdia para conosco. Quando nós pensamos sobre essa questão de ser bom, é um adjetivo, é qualidade. O texto poderia ser traduzido também porque ele é agradável, excelente ou amável, mas eu creio que a melhor tradução é bom mesmo, porque ele age com bondade, mas é mais do que agir com bondade, é porque ele é bom. Ele age com bondade. Entendem a diferença? Deus não simplesmente em nenhum momento age a nosso favor, mas ele essencialmente é um Deus bondoso e todos os seus atos são atos de bondade. O salmista, ele está enfatizando o Deus bom. Ele está enobrecendo com o seu louvor a esse Deus que é bom. Ele está se curvando em ações de graças diante desse Deus que age de forma suficientemente boa dentro da medida da necessidade daqueles que estão sendo cuidados por ele. E mais do que isso, o texto diz que esse Deus, ele é cheio de misericórdia, ele age com misericórdia, ele é bom, mas esse Senhor também tem misericórdia. Tem igrejas que usam muito o nome ou a expressão misericórdia no grego como o nome das suas igrejas, Betesda. Essa expressão grega que significa bondade, benignidade, fidelidade de Deus. Então, antes de qualquer coisa, antes de mostrar as dificuldades, antes de olhar para as possíveis dificuldades que nós também podemos ter e estamos vivenciando hoje, o salmista, de igual forma, naquela época, ele exalta o Senhor. E ele vai nos mostrar que não são circunstâncias que tornam Deus bom e merecedor de adoração, ou porque ele é favorável a nós, mas é porque ele sempre foi e sempre será quem ele é. E esta presença desse Deus que é bom e misericordioso, ele o é sempre. Então observa bem que o texto não está dizendo, olha, Deus agora resolveu agir com bondade comigo, porque até agora ele estava sendo simplesmente duro comigo. Já pensou isso em algum momento da sua vida? Parece que Deus esqueceu de ser bom comigo. Parou de olhar para a minha realidade. Ele deixou de ser misericordioso comigo. Ele está me punindo pelos meus pecados. Queridos, se Deus quisesse nos punir pelos nossos pecados o tempo inteiro, nós simplesmente não existiríamos. Porque a palavra do Senhor diz que o pecado, ele exige o juízo, condenação, mas por causa da sua misericórdia, que dura para sempre, Deus não nos mata, não tira de nós a existência num momento só. E ele faz isso cotidianamente, como também ele cuida de nós como um Deus bom, até mesmo do incrédulo. E de você, quando ainda era um incrédulo, ele cuidou de você, lhe dando alimento, lhe dando as coisas básicas e as coisas talvez não tão básicas assim.
Isso porque ele sempre é esse Deus que cuida da sua criação. Contudo, o texto aqui, ele vai focar para um grupo de pessoas. A partir do verso 2 ele diz: digam-no os remidos do Senhor. O que o texto está dizendo é: agora vocês devem proferir, vocês devem falar, vocês devem dizer, mas não são quaisquer pessoas que devem falar alguma coisa a respeito de Deus. O texto diz: vocês que são os remidos do Senhor. A igreja do Senhor Jesus. É essa que está sendo chamada a falar a respeito de algo. Quem é essa igreja? Os remidos do Senhor. O texto diz: os que Deus, ele resgatou da mão do inimigo. É como se o salmista estivesse dizendo: olha, Deus não espera a adoração do incrédulo. Deus não espera culto saudável, adequado do incrédulo. Ele espera que os remidos do Senhor, aqueles que tiveram as suas vidas tratadas pelo Senhor, tiveram os seus pecados perdoados e o seu estado mudou, ele sai de uma situação de prisão e Deus o resgata, o redime de uma situação completamente inadequada, ruim. O texto diz que a situação é da mão do inimigo. João, na sua primeira carta, ele tem uma forma de falar a respeito do crédulo e do incrédulo de uma forma muito objetiva. Ele diz que aqueles que são de Deus são salvos, são filhos de Deus. Ele vai dizer que são amados de Deus e que aprendem a amar porque Deus os amou primeiro. Mas aqueles que não conhecem a Deus, ele diz, são filhos do diabo. É exatamente este que a Bíblia chama de inimigo. E que desde o início se manifestou. O adversário, o opressor, o inimigo, aquele que o homem serve se ele não está servindo ao Senhor. Aquele que o homem, de maneira consciente ou inconsciente, se torna o servo dele, o inimigo. E o texto diz, olha, quem deve trazer expressões de adoração nos seus lábios e falar palavras corretas a respeito de Deus são aqueles que são os redimidos e são aqueles que são resgatados da mão do inimigo pelo Senhor. A igreja, ela não pode deixar de fazer isso. As circunstâncias, e nós vamos perceber que as circunstâncias, elas não podem tirar de nós o falar, o expressar, o render graças ao Senhor, o fazer culto de gratidão ao Senhor. As circunstâncias, elas nos entristecem, as circunstâncias nos faz sentir até mesmo doentes. Em alguns momentos, nós nos sentimos até como se estivéssemos mortos, com os nossos próprios pecados, angustiados dentro da nossa própria alma. Essa é uma situação. Mas mesmo que isso ocorra, se nós somos redimidos pelo Senhor, se nós somos resgatados pelo Senhor, nós devemos manter nos nossos lábios adoração, voltando a depender desse Deus. Talvez o texto do Novo Testamento que mais aponta para essa atitude de Deus de nos libertar, de nos resgatar da mão do inimigo, seja o escrito do apóstolo Paulo em Colossenses capítulo 1, versos 12 e 13, onde ele diz, ele nos libertou do império das trevas, do inimigo, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, Jesus, no qual nós temos a redenção,
a remissão dos pecados. As mesmas expressões que são usadas no Salmo de número 107. Essas expressões de Paulo sendo usadas aqui aos Colossenses está no meio de um parágrafo onde ele está adorando a Deus pela obra de Cristo Jesus a favor da igreja de Colossos. E ele vai tirar do meio da igreja atitudes erradas, pensamentos errados que haviam no meio da igreja, focando os olhos da igreja na obra de Cristo Jesus, como aquele que veio enviado para o Pai para ser o nosso Redentor e aquele que perdoa os nossos pecados. Mas o texto fala um pouco mais a respeito desses remidos, da igreja do Senhor Jesus. Quem é a igreja? Primeira coisa que o texto diz, nós vimos no verso de número 2. Somos os remidos do Senhor e os resgatados da mão do inimigo pelo Senhor. Mas no verso 3 ele diz que estes são aqueles que Deus congregou de entre as terras. Dando-nos a compreensão aqui que o povo de Deus, ele não se torna povo de Deus por sua escolha. E nem porque eles resolvem se congregar. Mas o texto dá uma ideia, o tempo verbal aqui, de que Deus é quem nos ajunta. É Ele que nos reúne e é Ele que nos dá identidade como igreja, como povo de Deus. Em momento algum você vai encontrar na Escritura uma ideia de que a igreja é que se autossustenta, que ela que define as prioridades ou é ela que faz as coisas acontecerem na sua própria força. Muito pelo contrário, em todo momento a Escritura nos mostra que nós somos chamados por Deus, eleitos por Deus, e agora mesmo eu vou tratar sobre essa situação. Mas o texto diz que esse Deus que nos tirou, nos resgatou, é esse Deus que nos congrega. Nós que estamos espalhados por toda a terra. Essa é uma linguagem apocalíptica. Quando nós vamos para Apocalipse, lá no final do livro de Apocalipse, fala a respeito do povo de Deus nos céus, fala de todas as línguas, todas as raças, todos os povos, todos aqueles que foram resgatados pelo Senhor Jesus nos céus cantando louvores a Deus. Quem são estes? Aqueles que são de toda parte, de toda a terra. Aqueles que são do Oriente, diz o verso 3, ou o lugar do nascer do sol nascente, ou do leste. Depois ele diz das terras do Ocidente, ou o lugar do pôr do sol, o oeste. Do norte e do mar, dando a ideia do mar Mediterrâneo, mar da Galileia na região mais ao sul, ou ficaria até mais claro se nós observássemos quando o rio Nilo é chamado de rio poderoso, com grandes águas, também é chamado de mar, que está ao sul no Egito. A grande verdade é que o texto está nos falando de todos aqueles que estão espalhados em todo lugar. Deus tem o seu propósito salvífico não baseado naquele lugar que você mora, nas condições que você tem, na religiosidade que você desenvolve, nada disso. Deus tem propósito de salvar o homem. Tanto é que quando ele envia a igreja para pregar o evangelho, ele manda a igreja pregar o evangelho a toda criatura. Vai em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Deus tem esse objetivo e sempre teve esse objetivo. Também no Antigo Testamento nós percebemos isso. O que nós podemos compreender dessa expressão? Irmãos, todo ser humano está perdido. Todos nós somos herdeiros. Nós somos herdeiros da maldição em Adão. Pecado e morte.
Todos se desviaram. Seus caminhos foram, apesar de desviados do propósito de Deus, agora um está indo para o norte, o outro está indo para o sul, um para o leste, o outro para o oeste, mas todos foram observados pelo Senhor. E do meio desse povo, Deus está trazendo aqueles que Ele resolveu congregar como sua igreja. Mas Ele tem um propósito para a sua igreja. E Ele está mostrando o propósito para a sua igreja. Ele está trazendo os olhos da sua igreja para um ponto central, a vontade dEle, a gratidão a Ele. O ajuntamento dos escolhidos de Deus, a linguagem bíblica de uma nova morada, de uma congregação, como o texto está dizendo, do povo de Deus, se você for olhar, faz parte de toda a Escritura. A Escritura nos fala disso. No Antigo Testamento, Deus prometeu a nova terra ao seu povo, Canaã. Vocês se lembram disso? O povo peregrinou para viver como congregação santa e chegar na terra que Deus havia lhes dado. Os exílios também que ocorreram através das investidas dos inimigos contra o povo de Deus, que os levaram para outros lugares, Deus acabou trazendo-os de volta para os congregar. Mas qual é o objetivo de Deus em todos esses eventos? Apontar para nós um fato. E o fato é que Deus nos salva para nos fazer um só povo que o adora no novo céu e na nova terra. A nossa herança é muito maior do que essa que nós estamos aqui. E nós só experimentaremos do novo céu e na nova terra, queridos, porque Deus nos redimiu e nos resgatou da mão do inimigo. O que esse povo viveu? Esse povo que é o povo de Deus, eu e você. O texto diz que eles andaram errantes. E agora aqui vem a linguagem de deserto. Eles andaram errantes pelo deserto, por ermos caminhos, sem achar cidade. Eles vaguearam sem rumo. A expressão aqui dá a ideia de perambular, cambalear, dá até mesmo a ideia, uma possível tradução, é daquele que está alcoolizado e que perde o prumo. Ele perde o prumo, é essa a ideia. E ele não consegue mais focar, porque ele também já não sabe para onde ir, porque ele está sem forças, sem equilíbrio. E o que o texto está dizendo é que o homem sem Deus, o homem que Deus salvou, ele antes era alguém que andava pelo deserto, num lugar inabitado, num lugar ruim, cambaleando de um lugar para o outro, vagueando sem rumo por ermos caminhos, ou seja, por estradas desérticas e desolado, como se estivesse sozinho. É essa a ideia de ermo. Sozinho. E na medida em que o homem pecador está andando, ele não consegue achar a cidade em que possa habitar. Cidade aqui, essa expressão, ela significa um lugar guardado por vigias, seguro, dando a ideia de que nós, quando estamos sem Deus no coração, nós estamos no meio de um deserto, à mercê dos perigos do deserto. Nós não estamos naquele lugar onde tem guardas, existem paredes, muros para guardar a nossa casa ou a nossa cidade. Não existe uma proteção coletiva, não existe nada. Ele está dizendo, olha, o homem sem Deus vive assim. Um homem sem Deus, ele vive no mundo de maneira insegura. Porque o seu coração não tem aquela base, aquele local onde ele possa esperar.
Porque os seus olhos não estão postos na cruz, não estão postos nos céus, não estão postos na palavra, não estão postos em lugar nenhum. E ele está sem achar uma cidade. Sem achar uma cidade em que possa habitar, significa o homem sem Deus, ele está sem lugar seguro. A sua vida é uma emboscada. E mais do que isso, ele vive as tristezas desse lugar. Normalmente no deserto, você não consegue produzir coisas para comer. A comida, ela não é farta. Ela é extremamente escassa. E o texto diz, e estes que estão sem cidade para que habitem, eles são famintos. Eles não se alimentam. E são sedentos, estão sem água. E aí as suas almas estão desfalecidas. Toda essa linguagem que o texto nos traz é para mostrar, na verdade, que o homem sem Deus, ele tem uma alma sem apetite, sem paixão, sem esperança. Porque está desfalecida. O que ele espera mais? Nada. Essa pessoa tem fome espiritual, e a fome espiritual é a sua fraqueza. Ele tem necessidade de alimentar a sua alma. Queridos, o maior problema dos homens é ter as suas almas, que aqui aponta para a vida espiritual, adoecida, enfraquecida, sem fome, desfalecida. Essa é a expressão. Como Deus trata tudo isso na vida de um homem? Talvez você possa, de alguma forma, ser um crente e está se sentindo assim. Porque esse texto está falando exatamente de um povo, o povo de Deus. E o texto diz, olha, esse povo que vivia, mas como se não fossem povo de Deus, verso de número 6. Então, na sua angústia, no aperto do peito, a ideia aqui de angústia é de aperto, aquela angústia, eles clamaram, eles falaram, eles choraram, eles gritaram em aflição, em necessidade, em voz alta, pelo seu próprio pesar, ao Senhor, àquele que existe, ao próprio e único Deus verdadeiro. E esse Deus os ouviu, e os livrou, e os arrancou, e os tirou, e os libertou das suas tribulações. Daquela angústia que estava existindo no peito, daquela tribulação que o texto fala no início, daquela aflição. Irmãos, sem que haja entendimento, sem que haja entendimento da nossa miséria, sem que haja entendimento da nossa pequenez, sem que haja entendimento de que no mundo onde nós estamos vivendo, sem Deus, não existe esperança alguma. É tudo insípido. Se não há entendimento disso, não haverá possibilidade de olhar para Deus. Eu preciso parar de correr atrás das coisas vãs, das respostas vazias, e olhar para aquele que é o Senhor, que livra a nossa vida das tribulações. E o texto diz que esse Deus os levou à vitória da tribulação, e mostra como isso aconteceu. Verso de número 7 diz, Deus os conduziu pelo caminho. Lembram? Eles estavam andando
sem caminho, a ermo, um indo para o norte, o outro para o sul, um para o leste, o outro para o oeste, e eles estavam cambaleando, morrendo de fome, morrendo de sede, e Deus vai conduzi-los pelo caminho, pela estrada, pela vereda, mas não qualquer caminho, pelo caminho direito, pelo caminho honesto, reto, correto, plano, agradável a Deus. Quando Deus age na nossa vida, irmãos, porque nós estamos, pela graça do Senhor, olhando para Ele como a nossa expectativa, e pela sua misericórdia nós nos curvamos diante do Senhor e clamamos. Movidos pelo Espírito, clamamos, diz o texto. Deus olha para a nossa tribulação e Ele nos conduz pelo caminho correto. Eu não vou ficar mais sem saber para onde ir. Eu já tive a oportunidade de ir no deserto. Deserto mesmo. Só areia. Não era aquele tipo de terreno simplesmente cheio de pedras, era areia e areia. O pé afunda. É cansativo. É chato. É muito quente. E quando você passa uma parte e chega do outro lado, se você não tem noção, não tem um GPS, não tem nada, é tudo tão igual que você não sabe para onde ir. Mas o texto diz que Deus vem com GPS celestial e vem e me coloca no caminho certinho e o meu pé não precisa mais ficar afundando e Ele vai me conduzindo de tal forma que eu vou para o lugar certo. O texto diz para que fossem à cidade. E que cidade é essa? Em que habitassem, irmãos. Sem Deus, nós estamos andando, cambaleando, não achando lugar seguro, mas com Deus Ele me leva no caminho certo, da maneira correta, melhor caminho, e eu vou encontrar o lugar seguro para a minha moradia. A imagem da igreja, de um povo cuidado por Deus, irmãos, é bíblica. No Antigo Testamento, em virtude da eleição divina, que o Antigo Testamento nos mostra, Deuteronômio 7, por exemplo, e da aliança que Deus faz com o seu povo desde Adão, e depois confirmada isso a Noé, a Abraão, isso a Davi, e as coisas vão acontecendo. Israel se compreende, se vê como povo de Deus, por causa das promessas de Deus. Povo santo, povo consagrado, a propriedade de Deus. Em Êxodo 4, nós somos chamados de filhos de Deus. A igreja é comparada em Oséias como uma esposa. Nós somos chamados em Êxodo 19 como o reino dos sacerdotes. Em Isaías 44, nós somos chamados de povo mediador e testemunho para os outros povos. Israel era o povo. Os outros povos eram povos ou nações estrangeiras. Na sua história, Israel vive a expectativa de uma nova aliança. Jeremias capítulo 31. E eu já expus esse texto para os irmãos. E dessa nova aliança, nós veríamos um novo povo, que era nada mais, nada menos do que a continuação do povo de Deus. Mas agora, através de um Cristo que veio e fez a obra, e através de um Espírito que veio e foi infundido sobre a sua igreja. A nova aliança prometida e esperada pelo povo de Deus se realizou no sangue de Cristo Jesus. Os fiéis a Cristo, os regenerados pela palavra de Deus, que é viva e eterna, aqueles que são não da carne, mas somos regenerados da água e do Espírito, como diz João capítulo 3. Quem somos nós?
Pedro diz na sua primeira carta, capítulo 2, verso 9, nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A novidade do povo de Deus no Novo Testamento, ela consiste na convocação do Pai, que envia o seu Filho, que faz a obra e que imputa o seu Espírito a cada um daqueles que crê nele, como obra de remissão e redenção. O que a igreja do Senhor Jesus precisa entender com tudo isso? Ela precisa compreender que ela tem que ser uma igreja que adora o Senhor. Antes de tudo, porque Deus nos trouxe para a sua intimidade. A quem? Aqueles que estavam em todos os lugares e que estavam distantes de Deus. Aqueles que não tinham esperança, que viviam como se estivessem no deserto, sem rumo, atordoados. Todos éramos assim. Mas Deus nos congrega agora, a partir do momento em que Ele nos leva a compreender a nossa miséria e a compreendermos a Deus com a sua graça. E nós nos prostramos diante dEle e Ele nos restaura. Para que possamos viver para a glória do Senhor em qualquer circunstância. O texto diz no verso 1, rendei graças, rendam graças ao Senhor, por causa da sua bondade e por causa da sua misericórdia. E agora chegamos no verso 8, ele diz, rendam graças ao Senhor, por sua bondade e por suas maravilhas. Por suas maravilhas, que na verdade são as suas demonstrações de misericórdia para conosco. Um Deus que é maravilhoso, grandioso, ser excelente, que age favoravelmente a nós. Abramos os nossos olhos e vejamos que o que Deus tem feito por nós é muito maior do que aquilo que nós gostaríamos ou até mesmo teríamos planejado para nós. O que pode nos separar do amor de Deus? É a pergunta que o apóstolo Paulo faz. Será a morte? Será a vida? Ou serão os principados e as potestades? Serão as aflições? Nada pode nos separar do amor de Deus. E isso é muito maior do que qualquer outra coisa. Deus, o nosso Senhor, é o Deus de bondade que faz maravilhas a nosso favor. E esse Deus é aquele, como diz o verso 9, que nos dessedentou a alma. Na medida em que a nossa alma, a nossa vida espiritual estava vazia, nós estávamos no deserto. Na medida em que estamos sendo cuidados pelo Senhor, nós estamos na cidade protegida. E estamos supridos pelo Senhor. E a nossa alma está dessedentada. Ou seja, está farta, está cheia, está satisfeita, empanturrada da graça de Deus. Deus tenha misericórdia de nós, porque nós precisamos compreender o quanto somos abençoados por Ele. O quanto Deus já nos deu e o quanto Ele já preparou para nós. E o texto diz que é Deus que nos farta de bens a alma faminta. Queridos, quando nós apreciamos o auxílio de Deus na nossa vida, em meio às dificuldades que estamos passando, ou já passamos, ou passaremos na nossa existência,
nós precisamos considerar algumas coisas. A primeira coisa é: que aflição é essa que nós estamos passando? Essa é a aflição espiritual ou é simplesmente uma aflição da carne? Essa aflição, ela pode ser tratada pela presença do Senhor na minha vida, que me fortalece, ou eu estou tentando resolver esses problemas na minha força? Outra coisa que nós devemos, nesses momentos de dificuldades, termos em mente é lembrarmos como Deus nos chamou para sermos dele. De onde foi que Deus nos tirou? E como Deus tem nos ajudado até hoje a sermos seus filhos, apesar de quem nós somos. E finalmente, se nós respondermos a essas perguntas, a única coisa que poderemos fazer depois é cantar louvores de gratidão a Deus pelo que Ele é e porque Ele cuida de nós. Eu não sei qual deserto que você passou ou pode estar passando, mas de uma verdade eu sei: Deus é aquele que faz congregar o seu povo para dar a ele segurança, demonstração do seu poder e amor, a sua bondade, a sua misericórdia. Quando o seu coração estiver abatido, não pense que Deus te abandonou, porque o mesmo Deus que te escolheu, te elegeu para ser dele, é o Deus que vai completar a obra graciosa na sua vida. É tempo de crermos no Senhor e mantermos os nossos olhos fitos nele mesmo. Vamos orar. Ó Deus, a nossa alma teve um tempo que foi uma alma tão faminta, tão enfraquecida. Mas em meio a tudo isso, Pai, o Senhor olhou para nós com graça e misericórdia e nos deu o grande privilégio, ó Pai, de crermos em Ti e para vivermos como um povo suprido pela Tua grande e maravilhosa obra planejada na eternidade. Ó Deus, existe no nosso meio irmãos que estão passando por momentos muito difíceis, que creem no Senhor e que estão se sentindo no deserto. E eu imploro em nome de Jesus que o Senhor faça-os lembrar do chamado que o Senhor teve para suas vidas, a forma graciosa com que o Senhor demonstrou amor por eles através do Teu Filho que morreu na cruz nos nossos lugares. Ó Deus, nos leve a lembrar de como o Senhor tem nos ajudado dia após dia. E a nos lembrar, ó Pai, que as Tuas promessas vão se cumprir porque o Senhor é Deus fiel. Estas coisas passam, mas a Tua palavra, a Tua bênção, as Tuas promessas e a eternidade na Tua presença jamais passará. Sustenta o Teu povo, Pai. E obrigado porque o Senhor nos trouxe e nos congrega como igreja e povo do Senhor. Em nome de Jesus. E agora, amados, que o Senhor vos abençoe e vos guarde e faça resplandecer sobre vós o seu rosto e vos dê da sua paz. No amor de Deus o Pai, na graça de Jesus o Filho e na comunhão do seu Santo Espírito, e que seja assim hoje e para todo sempre. Amém.